Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto do clamor, Igreja Batista da Restauração em Goiânia. Nós louvamos a Deus por estarmos uma vez mais nos unindo em louvor e em adoração ao nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Sejam muito bem-vindos todos os irmãos, todos os amigos. Louvado seja o Senhor. Deus quer nos abençoar nesta noite. Deus quer falar aos nossos corações nesta noite. Que você possa abrir o seu coração e que você possa buscar ao Senhor de todo o coração, porque aquele que o busca, o encontra. Aleluia. Aquele que busca, Jesus disse, encontra. O que pede, recebe. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo em nome de Jesus, a paz do Senhor a todos vocês, no nome que é sobre todo nome, aleluia. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite, que venha falar aos nossos corações. Estamos iniciando uma outra etapa desse ano, terminou o primeiro semestre, né? Ano que não imaginávamos que fôssemos viver jamais, a realidade que nós estamos vivendo. Mas nós sabemos que Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim como o Senhor nos ajudou, assim como o Senhor nos fortaleceu, assim como o Senhor nos sustentou nesse primeiro semestre, também o Senhor continuará a nos abençoar neste segundo semestre. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te louvamos por esse dom precioso, por essa dádiva maravilhosa que é viver. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, também por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado, ó Deus. Pai, eu quero te clamar agora, que o Senhor venha nos abençoar neste culto, ó Deus, nessa live. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã na sua casa, ó Deus, onde estiver, no seu carro, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja tocando, meu Deus, com as tuas mãos poderosas, com as tuas mãos, ó Deus, salvadora, libertadora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Fala ao coração de cada um, ó Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos amigos, das amigas, que nos acompanham nesse culto, e aqueles que ainda vão, ó Deus amado, daqui a pouco acessar e vão estar conosco também, ó Deus, nesse momento de oração, nesse momento de clamor. Muito obrigado, ó Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado porque até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos abençoou, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é Deus e é Pai, e como Pai o Senhor é amoroso e bom, e o Senhor está ouvindo a nossa oração. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia aí, junto comigo, Hebreus. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler Carta aos Hebreus, no capítulo 10, vamos ler o verso 32 a seguir. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes em grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus,
alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, aleluia, nós, porém, cristãos, povo de Deus, aleluia, aqueles que conhecem a Deus, que conhecem Jesus, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Olha que maravilha, gente, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Louvado seja o Senhor. Ei, você que estava pensando em desistir, não desista, não pare de crer, não desista, não pare de crer. O impossível pode acontecer hoje na sua vida, pode acontecer amanhã, pode acontecer esse mês. O impossível, o milagre de Deus. Pensar em desistir é pensar em não prosseguir, é pensar em renunciar, em abrir mão. Sabemos pela palavra de Deus que não fomos chamados para desistir, não fomos chamados para retroceder, mas para avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Senhor Jesus. Então diz aqui Deus em Hebreus, no capítulo 10, verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer, não tem alegria nele. Então, meu amado, minha amada, tudo que o diabo quer fazer é que você recue, é que você desista, mas o Senhor está perto, o Senhor é com você, é comigo, o Senhor é com o seu povo, e o Senhor diz, siga em frente, prossiga, avante, diga ao povo que marche. Essa foi a ordem que Deus deu a Moisés quando estavam diante do mar vermelho, em que parecia uma situação impossível, sem saída, mas o Senhor abençoou, e o povo marchou, e o mar vermelho se abriu, e o povo de Israel passou a pés enxutos. Por quê, irmãos? Porque tiveram fé, fé para obedecer, fé para, olha só, obedecer, e fé para testemunhar. É essa fé que você e eu precisamos nesses dias para a glória do Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos adorar o Senhor com cânticos nesse momento, amém? Amém. Boa noite, irmãos, paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos em casa, que o Senhor possa tocar os corações, que o louvor possa tocar os corações, porque Jesus nos toca também quando buscamos, né? E com Ele, toda a escuridão vai embora, com essa fé nele, com esse toque dele, e a paz que excede todo esse entendimento vem junto. Jesus é tudo na nossa vida. Que Ele possa tocar você essa noite, amém? Glória a Deus. O Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Glória a Deus. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo,
seu terno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Aleluia. Se você tem confiado no Senhor, se você tem esperado no Senhor, pode ter certeza que Ele está trabalhando. Aleluia. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando, irmãos, em nós. Aleluia. E daqui a pouco Ele vai trabalhar também por nós. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por esse momento de louvor e de adoração que nós tivemos nesse instante. Louvado seja Deus. Apesar de estarmos afastados fisicamente, nós estamos juntos na presença de Deus. Nós estamos juntos em oração, estamos juntos em louvor, não é? Através da rede social, através da página da igreja no Facebook, e depois os irmãos podem acessar também lá no YouTube e assistir. Lá tem diversas ministrações que você pode ser alimentado ali pela palavra de Deus, edificado pela palavra de Deus. Tanto os cultos aqui e também os cultos das crianças. Você que tem filhos, criança, não é, menores, você pode acessar lá e assistir às diversas ministrações para crianças, lições da palavra de Deus, lições bíblicas, não é? Falando a linguagem dos seus pequeninos, a linguagem dos filhos, né? Que Deus possa te abençoar e que nesses dias você possa estar ministrando a palavra de Deus no coração dos seus filhos. E essa é uma oportunidade, quando você entra lá no canal da igreja no YouTube, você pode ministrar a palavra de Deus e participar junto com seu filho, a sua filha, ou então deixar ele assistindo, né? Ele vendo, e ele vai ser grandemente abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de toda graça, Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia, Deus de toda compaixão, Deus de todo poder, Deus de toda unção, nós colocamos na Tua presença agora, Pai, em nome de Jesus, a nossa nação, o nosso país. Nós Te clamamos e nós Te pedimos, tem misericórdia da nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, meu Deus, do nosso estado de Goiás. Senhor, nós Te clamamos nesta hora, sara a nossa terra. Ó Pai, o Senhor nos diz na Tua palavra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e a face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Pai, nós te clamamos, Senhor, sara o nosso Brasil, sara, Senhor amado, o nosso estado de Goiás, sara, Senhor, a nossa cidade de Goiânia. Pai, nós te suplicamos nesta hora, em nome de Jesus, vem, ó Deus amado, vem com a tua sabedoria, meu Pai, na vida do prefeito da nossa cidade, ó Deus, na vida do governador do nosso estado, na vida do nosso presidente, Senhor, e os seus ministros, e os secretários, e os auxiliares. Deus de maravilha e de poder, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te suplicamos agora, ó Senhor amado e querido, porque, ó Deus amado, ó Senhor, ó Pai, no Senhor nós podemos descansar, no Senhor nós podemos descansar, porque o Senhor é Deus bom, o tempo todo o Senhor é bom, todo o tempo o Senhor é bom. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos agora, visita, Senhor, visita os nossos irmãos, visita, Senhor, amada irmã Zíria, visita, meu Deus, a irmã Doralice, põe a tua mão de graça sobre elas, derrama a tua unção de cura, ó Deus, visita também, Senhor, a irmã Cristina, visita a irmã Graça, meu Deus, nessa hora, em nome de Jesus, visita a irmã Judite, visita a irmã Raimunda, meu Deus, derrama a tua unção de cura, meu Pai, de alegria sobre o coração de cada uma das nossas irmãs. Visita, Senhor, irmã Maria Helena, visita, meu Deus, nesta hora, meu Pai, em nome de Jesus, a irmã Aparecida, a irmã Irani, visita nesta hora, Senhor, toque em cada um com as tuas mãos poderosas, visita nessa hora o Barreto, meu Deus, tem misericórdia daquela vida, Senhor, opera, meu Pai amado, de maneira sobrenatural e poderosa. Oh, tu sabes o que ele precisa. Visita o irmão Valdir também nessa hora, meu Pai, derrama, meu Pai amado, oh, a unção do Senhor sobre ele, meu Pai, e vem, Senhor, e vem trazendo o renovo, meu Pai, do ânimo, da expectativa, Senhor, porque, ó Deus amado e querido, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, a armadura de Deus. A palavra juntos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, a sua luta não é contra o ser humano, irmãos. Olha só, nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sua luta, olha só, não é contra seres humanos. Não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades. Olha aí, irmãos, contra demônios. Principados e potestades, contra o maligno, irmão. Contra os dominadores deste século. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Mundo de trevas. Irmãos, contra as forças espirituais do mal. Há forças espirituais do mal, irmãos, que estão lutando aí agora contra a igreja, contra o povo de Deus, contra as famílias. Irmãos, olha só, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Você e eu precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Revestidos, olha só, com a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E nós estamos vivendo dia mau, irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. Nós estamos vivendo dia mau, dias tenso, pressão. Nós estamos vivendo esses dias. E depois de teres vencido tudo, irmãos, olha que é a promessa de Deus para mim e para você. Depois de teres vencido
não é depois de teres fracassado, não. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia. Permanecer firmes. Aí o verso 14 vai começar a falar das peças da armadura. Pois firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Olha só, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Efésios capítulo 6, verso 17. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha só. Que é a palavra de Deus. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos aí. Vamos orar uma vez mais. Pede o Senhor para falar ao seu coração. Pede, Senhor, fala meu coração através da tua palavra. O Senhor já está falando desde o início desse culto. E o Senhor deseja ainda tocar no seu coração, na sua mente. O Senhor deseja, mas Ele só opera à medida que você busca. A porção que você buscar, você vai receber. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Muito obrigado por esse culto do clamor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é aquele que ouve e responde as nossas orações. Ó Deus, e nesta hora nós te clamamos, Senhor. Eu quero te clamar pela vida dos meus irmãos e irmãs. Quero clamar ao Senhor, livre de toda distração, de toda inquietação. Ó Pai, que possamos estar, ó Deus, com os ouvidos abertos, ouvidos sensíveis à Tua voz. Meu Deus, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Fala, meu Pai, Tu sabes a necessidade de cada um. Vem de encontro, Senhor. Vem de encontro, vem renovando, meu Pai. Ó Senhor, a fé, a esperança no coração dessa mulher, desse homem. Vem renovando, meu Pai, em nome de Jesus. Vem enchendo, meu Deus amado, ó Senhor, esse coração com a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, meus queridos. Olha só, é isso que você e eu precisamos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chega à cidade, ele chega a Éfeso, na segunda viagem missionária, e ali ele permanece por 3 anos na cidade de Éfeso. E diz a Bíblia que ele enfrenta ali lutas terríveis, irmãos. E ele compartilha na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8. Eu vou ler para você. Capítulo 1, versículo 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Capítulo 1, versículo 8. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo, ele está falando à igreja, e ele está falando com os irmãos. Amados, olha que coisa tremenda isso. Paulo enfrentou lutas, tamanhas a ponto de desesperar da própria vida. Amados, há muitas pessoas, todos nós estamos enfrentando lutas hoje. Mas há muitas pessoas que estão enfrentando lutas a ponto de desistir da sua própria vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus tem um propósito na sua vida. Não desista de viver. Não desista de viver o projeto de Deus para a sua vida. É impressionante como dezenas, centenas de pessoas nessa hora estão lutando para viver.
estão lutando para viver. Amados, olha só que coisa tremenda isso. Mas o apóstolo Paulo, diante das lutas, diante das tempestades da vida, das perseguições que ele sofreu, das prisões que ele sofreu, naufrágios que ele sofreu, amados, diante da escassez que ele sofreu, falta de comida, de alimento. Olha só, diante de tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo perseverou, ele perseverou nessa cidade. E ele pregou, e ele impactou essa cidade de tal maneira, irmãos, com o evangelho de Cristo, que diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Ô irmãos, que coisa preciosa isso aqui, ó. O povo naquela cidade ouviu a palavra de Deus, e a voz que prevaleceu foi a voz de Deus. Na vida dos Efésios, da igreja em Éfeso, prevaleceu a voz de Deus. Não foi a voz da tragédia, não foi a voz do pânico, não foi a voz do medo, não foi a voz da insegurança. Qual voz você tem ouvido nesses dias, meu irmão? Qual voz? É hora de nós escolhermos qual voz nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir, vai prevalecer na nossa vida a voz do medo, a voz da insegurança, a voz do terror, a voz do pavor, ou nós vamos ouvir a voz de Deus? A voz de Deus que diz para você e para mim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A voz de Deus, irmãos: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Aleluia. A voz de Deus: o Senhor é meu pastor, o meu cálice transborda. Aleluia. Então, meus amados, olha só que coisa gloriosa isso. Nós precisamos, irmãos, ouvir a voz do Senhor, e a minha oração nesses dias é: Senhor, que nenhuma outra voz venha prevalecer na minha vida, na minha família, mas que a voz do Senhor seja ouvida por mim, pela minha família, pela igreja, pelos meus irmãos e irmãs, e as famílias dos meus irmãos e irmãs, e a voz do Senhor venha prevalecer. Porque, irmãos, se você prevalecer, se você ficar dando ouvidos e prevalecer, não estou dizendo que você tem que fugir dos fatos, fugir da realidade, não é isso, me entenda. Você sabe, eu dos fatos, você sabe, eu da realidade crua e nua. Mas, amados, os nossos olhos precisam permanecer firmes, fitos no autor e consumador da nossa fé. Nosso Deus é maior do que tudo, irmãos. Nosso Deus é maior do que qualquer enfermidade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Prova disso é a jovem que estava lá, grávida no hospital, 24 anos de idade, irmãos, a Camila grávida, no 8º para o 9º mês, Covid, UTI, ventilação, e a igreja orou, Deus operou o milagre, e ela recebeu alta, ela teve a sua criança, e a criança recebeu alta também hoje, todos dois voltaram para casa. Então, meus amados, Deus é maravilhoso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. A mesma coisa. Amém, meus queridos? Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus também. Louvado seja o Senhor. Ai de mim e de você sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E não é só nessa terra não, irmão. Sem Jesus nós não podemos nada, ó, eternidade. Nada, 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 nada. Você e eu não temos mérito nenhum. Você e eu, nós somos pecadores, que depois que conhecemos a Jesus, Ele nos justificou e agora nós somos justos. E agora nós somos santos. Eu oro para que essa mensagem seja revelada na sua mente. Você que ainda não conhece o Senhor como Salvador, o único e suficiente da sua vida.
que essa mensagem da cruz, essa mensagem do túmulo vazio, seja revelada no seu coração. Oh, meus amados, que coisa tremenda. A Bíblia diz que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Irmãos, em Éfeso tinha muita idolatria. E a idolatria acabou, irmãos, porque a idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de Deus na sua vida. Não ponha nada no lugar de Deus na sua vida. Isso é idolatria, irmãos. É colocar outras coisas no lugar de Deus. Não coloque nada no lugar de Deus. Irmãos, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não coloque nada no lugar de Deus, aleluia. Dê lugar para Deus, diga: Deus, eu quero te conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero amar Jesus, aleluia. Oi, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então, meus amados, tanta coisa aconteceu na cidade de Éfeso, no meio dos Efésios, eles experimentaram um avivamento, e nós nesse dia estamos precisando clamar, irmãos, por avivamento. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, olha só, eles experimentaram um avivamento. Ele conta para nós a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo aqui, o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Efésios capítulo 10, vamos voltar lá? Efésios capítulo 10, nós precisamos disso aqui, irmãos. Nesses dias, hoje, 1º de julho, primeiro dia do segundo semestre, do ano mais imaginável da vida de cada um de nós, irmãos. Olha só, e aqui o Senhor diz para você e para mim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque, irmão, se você olhar para você mesmo, ou se você olhar para as pessoas, não coloque os seus olhos em coisas e pessoas, hein? Coloque os seus olhos em Deus, porque só Deus pode te dar vida com abundância. Vida completa, vida plena, só Deus. Ah, eu vou casar e vou ser feliz. É melhor até não casar. Quem te faz feliz, quem te satisfaz é Deus Todo-Poderoso. É o Senhor, nosso Criador. Amém, queridos? É o seu Filho divino, aleluia, que veio, morreu por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor, só nele nós temos satisfação e alegria. Então, olha só, irmãos, o apóstolo Paulo conta como Deus, ele vai falando aqui aos Efésios, como Deus nos tirou da morte para a vida, da escravidão do mundo, do pecado, do diabo para a liberdade. E como a graça nos salvou mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras. Ele conta para nós a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E como cheios do Espírito Santo, irmãos, nós vamos obedecer. Cheio do Espírito Santo, nós vamos testemunhar, gente. Cheio do Espírito Santo, nós vamos influenciar, irmãos. Amém, meus queridos? Olha só que coisa tremenda isso. Irmãos, quando ele vai encerrar a carta, que aqui onde a gente leu é o final da carta aos Efésios. Ele vai encerrar a carta, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele começa então a mostrar que há uma luta, irmãos. Há uma batalha, há uma guerra. E nós não podemos, irmãos, estar nessa guerra, ou entrar nessa guerra, ou estar nessa guerra, nessa luta, sem revestimento de poder. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar por uma vida cheia do Espírito Santo. Por uma vida transbordante do Espírito Santo. Oh, amados, mais do que nunca é tempo de pranto. É tempo de rasgarmos nosso coração e não as nossas vestes. É tempo de nos arrependermos. É tempo de clamar o Senhor. Não é tempo de ficar gastando hora no Netflix. Não, irmãos. É boa Netflix, é ou não é? É. Não. Melhor é a presença de Deus. Melhor é a presença do Senhor. Não é? Queridos, mas tem uma série muito boa, pastor. É verdade. E elas são tão envolventes, né?
A gente vê um capítulo, quer ver o outro, quer ver o outro. Quando você vê, você assistiu 5, 10 numa sentada só. E quantas vezes que nós estamos lendo um capítulo, 2, 10 da Bíblia numa sentada só? Ô irmão, nós precisamos clamar nesses dias, nós precisamos clamar por um avivamento na Igreja Batista da Restauração. Eu convido você para clamar junto comigo, um avivamento na Igreja Batista da Restauração. Desperta, ó tu que dormes, aleluia. Essa é a palavra de Deus para as igrejas hoje, irmãos. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja minha. Né? O Senhor está voltando. Jesus está voltando. Mas, meus amados, olha só. Nós estamos numa batalha, hein? Estamos numa guerra. É uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Irmãos, o inimigo invisível. Nós estamos literalmente numa guerra, numa batalha. Queridos, há anjos e demônios travando batalhas no mundo espiritual. E você muitas vezes não enxerga, você não consegue enxergar. Mas, amados, nós precisamos nos atentar e nós precisamos buscar esse revestimento de poder. Aleluia. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Diga amém. Revestidos do Espírito Santo. Fala aleluia aí na sua casa. Diga, eu quero isso na minha vida. Versículo 11, vamos lá? O que diz o versículo 11? Revestido de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Necessidade de ficar firme contra as ciladas do diabo. A palavra diabo significa adversário. Há muitas pessoas que ignoram. Não existe diabo. Não existe diabo. E tudo que o diabo quer é que você não creia nele mesmo, porque fica mais fácil para ele agir. Fica mais fácil para ele colocar as garras dele. Outro fala assim, não quero nem saber desse negócio de diabo não, que eu tenho medo. Não quero nem saber. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você, olha só. Nós não podemos subestimar a ação do inimigo. E por isso nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Porque tem outras pessoas que falam assim, diabo. Que diabo? Coisa nenhuma. Que diabo? Coisa nenhuma. Capeta? Coisa nenhuma. Irmão, nós não podemos subestimar o inimigo, hein? Ele é astuto. Vamos lá. Ele é um anjo caído. É uma personalidade. É maligno. É perverso. É o pai da mentira. Isso é tudo que a Bíblia diz que ele é. É maligno, é perverso, é assassino, é tentador, a antiga serpente, é o dragão. Ele veio, qual é o objetivo dele? Jesus disse, se não matar, roubar e destruir. Irmãos, louvado seja Deus que não tem um ponto aí. Jesus falou assim, eu vim, só tem uma vírgula. Depois Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Sabe o que é vida com abundância, irmãos? Vida com abundância é vida com paz. Paz de Cristo, paz do Senhor no nosso interior. Paz não é ausência de conflito, não é ausência de guerra. Paz é paz em meio ao conflito, em meio à guerra. Tudo desmoronando, mas eu tenho paz. Fico triste? Fico. Mas eu tenho paz, paz que excede todo entendimento. Amados, que coisa tremenda isso, porque Jesus veio para nos dar essa paz. Não é essa paz que o povo solta pomba branca por aí e sai vestido de branco. Não, isso não tem nada de paz. Isso é um movimento só. Amados, olha só. Então, o inimigo veio, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é esse grande inimigo que se opõe a nós e nos acusa dia e noite, irmãos. Mas ele não pode, aleluia, porque nós já fomos justificados por Cristo, declarados justos. Todas as vezes que o diabo vier te acusar, todas as vezes que o diabo vier com condenação sobre você, meu irmão, lembra o diabo, fala, Satanás, volta para o seu lugar, vai para as profundezas, porque Jesus já me salvou, já me livrou de toda condenação. Amém, amados? Verso 12, vamos lá? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sua luta não é contra o ser humano.
Ó, você e eu não devemos lutar contra pessoas. Seu problema não é o filho, não é a filha. Seu problema não é o papai, não é a mamãe. A sua luta não é contra o seu pai e sua mãe, não é contra o seu filho e sua filha, não é contra o seu marido, a sua luta não é contra a sua esposa. Meus irmãos, olha só, família é projeto de Deus, família é bênção de Deus. Quanto o inimigo tem lutado contra as famílias? Seu não é... Irmão, seu problema não é seu marido. Queridos, olha só, seu problema não é seu vizinho, não são seus filhos, pais. Seu problema não é o patrão, não. Irmão, seu problema não é o funcionário, não é empregado. A nossa luta é contra principados e potestades. Queridos, eu vi noticiário essa semana, o Sanderberg, economia lá falando, ele disse que o número de vendas de apartamentos nesse período está muito bom, aumentou. E sabe qual é a razão? O número de divórcios aumentou, e aí tem mais gente procurando casa para alugar, procurando apartamento para alugar, porque o número de divórcios aumentou no nosso país. E também acredito nas nações por aí tudo. Porque, irmãos, agora nesse período de isolamento, é ou não é? Mais tempo junto dentro de casa. Amados, e nós precisamos abrir os olhos, porque, meus queridos, muitas vezes os inimigos são invisíveis. É o inimigo do egoísmo. Irmãos, é hora de lavar vasilha, aleluia, os maridos lavar vasilha em casa, é ou não é? Louvado seja o Senhor. Eu fui pegar a missionária Elisângela num lugar, e eu cheguei lá, ela falou para a amiga dela assim, esse aí está lavando as vasilhas lá em casa, tem 19 anos. Ela falou desse jeito, a mulher riu demais. Esse aí, ó, tem 19 anos, glória a Deus, está lavando as vasilhas lá em casa. Que lave mais 19, mais 19, mais 19. Amém? Então, meus amados, mas nós temos que ter o quê? Paciência. O povo está sem paciência e sem perseverança. Irmãos, duas marcas do cristão. É tanto crente divorciando hoje, pastores, duas marcas que o Senhor está falando que não pode faltar na sua vida e na minha. Paciência e perseverança. E outra coisa, irmão, não constrói relacionamento em cima de perfeição, não. Construa relacionamento em cima do perdão. Tenha como base o perdão, porque todo mundo erra. Todo mundo é chato uma hora ou outra. Todo mundo passa raiva uma hora ou outra. Aleluia. É só comer 1 quilo de sal com você e comigo que nós vamos saber, descobrir. É ou não é? Então nós temos que ter paciência, perseverança. Amados, ninguém te ama mais do que esse povo que está aí junto com você na sua casa, aleluia, e que você está tendo que ficar mais perto nesses dias, vendo mais nesses dias, né? O cabocão lá deitado no sofá, de bermuda, você lavando os banheiros. Não, mas alegra, aleluia, você tem banheiro para lavar, tem muita gente que não tem. Uma casa para limpar, você tem, aleluia. Dá glória a Deus, glorifica o Senhor. Então, meus amados, vamos ajudar uns aos outros e vamos abençoar uns aos outros. Precisamos de poder para enfrentar essa batalha espiritual, irmãos. Precisamos clamar ao Senhor, derrama teu poder, como diz o hino sobre nós. Amados, outra coisa aí, ó, lutamos. Este mundo é tenebroso. Irmãos, esse mundo não tem graça. Esse mundo, irmãos, não tem graça. Não tem graça. Esse mundo é tenebroso, esse mundo é feio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que mundo que é feio, pastor, que jaz no maligno. Esse sistema contrário à vontade de Deus, irmãos. Irmãos, boa notícia hoje que alguém entrou com ação contra o nosso presidente, porque essa pessoa é ateu, para ele não mais falar no nome de Deus. A que ponto nós estamos chegando na nossa nação? Meu irmão, se já é ateu, já não acredita em Deus, então não tem diferença, uai.
agora entrar na justiça, um processo contra o presidente, porque o presidente fica falando o nome de Deus, para ele não falar mais o nome de Deus. Irmão, nós precisamos orar, a igreja precisa acordar, nós precisamos despertar nesses dias do sono profundo. O inimigo não está brincando de ser inimigo. O diabo está furioso, amados, e ele está furioso contra as famílias, contra a igreja, tudo que é projeto de Deus, contra missões. Ele está furioso, irmãos. Mas nós vamos, aleluia, permanecer firmes na presença do Senhor, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quem pode dizer amém? Põe um comentário aí, escreve amém aí, irmãos. Ou manda aí um aceno aí, louvado seja o Senhor. Queridos, glória a Deus. Então, outra coisa, irmãos, há um domínio deste mundo tenebroso, que trabalha, que manipula, que engana, que instiga. O inimigo quer pôr um contra o outro. Amados, que coisa na nossa nação. Queridos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar para Deus sarar a nossa terra. Olha só, então, nós precisamos também, amados, outra coisa aqui, o diabo e seus agentes, seus demônios operam produzindo sofrimento, doença, escravidão, vícios, doutrinas falsas, ideologias perigosas, irmãos, vícios. O inimigo está por trás de tudo isso, amados. Doutrinas falsas. Irmãos, quanta coisa acontecendo. E aí, outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, enfrentamos um inimigo que também é astuto, versículo 11. Ficar firme contra as ciladas do diabo. Sabe o que significa isso? É uma palavra grega, ela significa metodeia. Olha só, ciladas, metodeia, de onde vem métodos, a palavra métodos, estruturas, que são montadas para pegar o homem. Olha só, uma mulher numa rede de iniquidades. Irmãos, o inimigo usa métodos e ele tem um arsenal diversificado. Ele nos conhece, depois de Deus, mais do que ninguém, irmãos. Ele está 24 horas por dia no ar, e ele não tira férias, e ele não descansa. E ele vive ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando-nos. Ele conhece os nossos pontos fracos. Um tendão de Aquiles, aquele lugar onde que era o lugar frágil. Olha só, todos nós temos um ponto forte ou fraco, melhor dizendo, pontos vulneráveis. O inimigo, irmão, ele instiga a sua vida. Olha só, e nós precisamos estar atentos e vigilantes nesses dias, irmãos. Nós precisamos lançar fora os deuses estranhos. Meu querido, minha querida, nesses dias não deixa nenhum ídolo venha tomar, nem o ídolo do dinheiro. Vocês estão vendo o que o ídolo do dinheiro está fazendo na nossa nação? Em todos os poderes, os 3 poderes. Amados, que coisa terrível. O dinheiro, quantos tendo dinheiro como ídolo e sendo destruídos. Outros tendo o sexo como ídolo e sendo destruídos. Outros tendo, irmãos, a soberba como ídolo, o poder, a vaidade sendo destruídos. Outros se considerando superiores aos outros. Irmãos, todos nós somos iguais. Não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Olha só que coisa tremenda isso. Guarda isso no seu coração. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, fique atento. Fique atento nesses dias. Jesus disse, vigiai e orai, para não entrar em tentação. Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação. Que você e eu possam orar nesses dias. O diabo é astuto e ele... Irmãos,
os que estão fracos na fé. Mas você e eu vamos permanecer firmes no nome de Jesus, porque maior é o Senhor na nossa vida. Precisamos de poder de Deus. Amém, queridos? Precisamos nos revestir do poder do Senhor. Então eu quero concluir, irmãos, essa palavra, essa mensagem, dizendo para você o seguinte. Sabe o que é mais importante? As pessoas têm perguntado assim para mim, como é que está a igreja? A igreja está muito bem, a igreja de Jesus, como que ela não vai estar bem? A igreja está ótima. Como é que está o ministério? Louvado seja o Senhor, o ministério está muito bem. Mas a pergunta não é essa, irmãos. As pessoas às vezes perguntam, como é que está sua loja, como é que está seu trabalho? A pergunta é essa. A pergunta é, como está o seu coração? Essa é a pergunta correta que você e eu precisamos fazer para nós mesmos. Como está o nosso coração? Coloque seu coração nas mãos de Deus. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Ele diz assim, entrega o teu caminho. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém, amados irmãos? Então, nesse instante, eu convido você a refletir. A que distância está o seu coração de Deus? Está perto ou está longe de Deus? Qual tem sido o seu clamor? Você tem clamado por uma vida cheia do Espírito Santo? Nesses dias, irmãos, nesse segundo semestre, sabe o que Deus tem falado ao meu coração? Que Ele tem um avivamento para a igreja. Sabe o que Deus tem para esse segundo semestre? Deus tem muitos milagres para a vida da igreja. Sabe o que Deus tem para esse segundo semestre? Deus tem muitos impossíveis para realizar no meio da igreja, na sua vida, na minha vida, nas nossas famílias e através de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos voltar para Ele e dizer, Senhor, restaura a começar da minha vida. Restaura a começar da minha família. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Eu te convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Quero convidar a irmã Cátia aqui para solar o violão. Eu quero fazer essa penúltima oração. Depois nós vamos orar pelos enfermos. Mas agora eu quero fazer uma oração por você e com você. Vamos colocar o nosso coração nas mãos do Rei. Irmãos, e o nosso coração vai transbordar da paz, da alegria, da esperança, mesmo em meio a todas essas dores que estamos vivendo nesses dias. Mesmo em meio a todas essas dificuldades que estamos vivendo nesses dias. O inimigo está ao derredor e ruge, procurando devorar quem possa tragar. Mas ele só consegue quem está distante de Deus. Quem está distante da comunhão com Deus. Quem está longe da comunhão com os irmãos. Irmãos, nós podemos estar separados fisicamente, afastados fisicamente, melhor dizendo. Mas, amados, nós estamos juntos. Você continua orando por mim, eu continuo orando por você todos os dias. Clamando pela igreja, clamando pelos irmãos e irmãs. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Senhor, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela tua palavra que não volta vazia, mas produz o resultado para o qual foi enviada. Senhor, vai de encontro a cada coração, vai de encontro a cada mente, cada vida agora, irmãos. Meu Deus, cada homem, cada mulher. Visita cada um nesta hora, Pai. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Nós recebemos a tua palavra pela fé no nosso coração. Pela fé nós obedecemos a tua palavra. E nós queremos, Senhor, nesses dias nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque em nós mesmos não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, Senhor.
Não há força, Deus, em nós perante essa grande tempestade, Senhor, que tem, meu Pai, se alastrado por todos os lugares. Tempestades, ó Deus amado, econômica, tempestades na saúde. Nós te clamamos, ó Deus, nos fortalece, nos ajuda, que nós possamos nos revestir do teu poder e da tua graça. Porque tudo isso vai passar em breve. Aleluia, nós cremos nisso, Senhor. Tudo vai passar. Tudo vai passar. E nós vamos passar segurados firmes nas mãos do Senhor, porque o Senhor está perto. Aleluia, o Senhor não está longe, o Senhor está perto. O Senhor está cuidando de cada um dos irmãos e das irmãs. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Abençoa que cada um, neste mês que se inicia hoje, possa ter como alvo uma vida revestida do poder de Deus, do poder do alto. Porque somente revestidos do poder do alto, nós vamos vencer o diabo, nós vamos vencer o mundo, nós vamos vencer a carne, nós vamos vencer, Senhor, todo e qualquer medo, toda e qualquer insegurança, ó Deus, toda e qualquer tempestade, todo e qualquer deserto, ó, revestidos no poder, vamos superar todo e qualquer obstáculo, porque o Senhor não desampara o seu povo, o Senhor não abandona os seus filhos, aleluia. O Senhor cuida de você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, o Senhor cuida de você e o Senhor cuida de tudo. Receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus.